Hoje eu vou te mostrar 5 coisas específicas que os demônios estão roubando de você através da masturbação que você faz e da pornografia que você assiste. E quando você entender o que está sendo roubado da sua vida, você vai finalmente compreender por que você se sente tão esgotado, tão vazio e sem forças. A primeira coisa, eles roubam sua autoridade espiritual. A primeira coisa que os demônios roubam de você quando você se masturba e vê pornografia é a sua autoridade espiritual. Então, a sua autoridade no mundo que você não consegue ver aos olhos humanos. Então, você perde o poder de agir no mundo espiritual. Deixa eu te explicar o que é autoridade espiritual para você ter uma noção. Quando você pertence a Cristo de verdade, você recebe autoridade sobre o inimigo. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, através de Jesus Cristo, você tem poder sobre os demônios e autoridade para resistir ao mal. Mas, quando você cai na masturbação e você cai na pornografia, você abre uma porta para o inimigo em sua vida. Você dá lugar ao diabo, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 27. E quando você dá lugar ao diabo, você perde a sua autoridade. E agora fica a pergunta: como você vai expulsar demônios se você está alimentando os desejos da carne? Como você vai ter autoridade espiritual se você está em pecado não confessado? Olha o exemplo de Sansão. Ele tinha uma força sobrenatural que vinha do próprio Deus. Ele tinha autoridade para derrotar exércitos inteiros. Mas quando ele cedeu à tentação sexual com Dalila, ele perdeu tudo. Ele perdeu sua força, ele perdeu sua autoridade, ele perdeu seu propósito, ele perdeu as promessas. Os filisteus os capturaram, furaram os olhos e ele que era um escolhido de Deus, terminou como escravo e morto. A mesma coisa acontece com você. Cada vez que você se masturba, cada vez que você consome pornografia, você está entregando a sua autoridade espiritual para o inimigo. Você fica fraco espiritualmente. Suas orações não têm poder. Sua vida cristã fica sem força. E o pior, você fica vulnerável aos ataques espirituais. A segunda coisa, eles roubam sua energia e sua motivação. A segunda coisa que os demônios roubam é a sua energia e sua motivação. Então aquilo que você faz no seu dia a dia. É por isso que você fica esgotado. Não é só cansaço físico, é o esgotamento espiritual também. Você já percebeu que depois de cair na masturbação você fica sem vontade de fazer nada? Você perde a motivação para trabalhar, perde a motivação para estudar, perde a motivação para buscar seus objetivos. Você fica apático, desanimado, sem energia. Parece que alguém sugou toda a sua força de vida. E é exatamente isso que aconteceu. Os demônios sugaram a sua energia vital. A Bíblia fala sobre isso em João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. O diabo é um ladrão. Ele rouba sua energia através do pecado sexual que você deixa aberto em sua vida. Porque quando você se masturba, quando você vê pornografia, você não está apenas liberando tensão física, como dizem os médicos por aí. Você está entregando a sua força vital para entidades espirituais que querem te destruir. Por isso que você se sente tão vazio depois. Por isso que você não tem energia mais para orar, não tem energia para ler a Bíblia, não tem energia para servir a Deus com o coração disposto. Por isso que você fica dias se arrastando sem motivação para nada. Os demônios roubaram sua energia e usaram isso contra você agora. Terceira coisa, eles roubam seu foco e sua clareza mental. A terceira coisa que os demônios roubam, basicamente, é o foco que você tem sobre as coisas e a sua clareza mental que você tem sobre o mundo. Você fica confuso, distraído, incapaz de se concentrar nas coisas importantes. Você já tentou ler a Bíblia depois de cair em masturbação e ver pornografia? Você não consegue. A sua mente não absorve nada. As palavras não fazem sentido. Você lê e esquece no segundo seguinte. E por que isso acontece? Porque os demônios roubaram sua clareza mental. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, sobre o Deus, com letra minúscula, deste século, cegando o entendimento dos incrédulos. Mas os cristãos que vivem em pecado também ficam com o entendimento obscurado por causa desse Deus desse século. Não é o nosso Deus da Bíblia, mas sim o Deus do mal.
Você perde a capacidade de discernir, você perde o foco espiritual, sua mente fica nebulosa e isso não afeta só sua vida espiritual, afeta tudo. Você perde o foco no trabalho, você não consegue estudar direito, você não consegue tomar decisões claras, sua mente está constantemente distraída, pensando em luxúria, pensando em pornografia, pensando em coisas erradas. Você se torna um escravo dos seus pensamentos impuros. Os demônios querem roubar sua clareza mental, porque uma mente confusa é uma mente controlada. Quando você não consegue pensar direito, você toma decisões erradas, simples assim. Quando você não consegue se concentrar em Deus, você se afasta de Deus. Quando você perde o foco, você perde o rumo da sua vida. Quarta coisa, eles roubam sua intimidade com Deus. E isso daqui é uma das coisas mais importantes, que é a conexão entre a criatura e o Criador. E essa é a mais dolorosa de todas. Você perde essa comunhão. Em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: as suas maldades fazem separação entre você e o seu Deus, e os seus pecados encobrem o rosto dele para que ele não o ouça. O pecado cria uma barreira entre você e Deus. E quando você se masturba repetidamente, quando você vive consumindo pornografia, você constrói um muro que te separa da presença de Deus. Você ainda pode orar, mas suas orações parecem não chegar a lugar nenhum. Você ainda pode ir à igreja, mas você não sente nada. Você ainda pode cantar louvores na igreja também, mas é tudo mecânico, é sem vida. E por que isso acontece? Porque você perdeu a intimidade com Deus. Os demônios roubaram isso de você. E aqui está uma verdade muito triste. Você foi criado para ter comunhão com Deus. É muito bom isso, mas é triste porque você está sendo separado dessa comunhão por algo que você foi criado para fazer isso. Você foi feito para andar com Deus, conversar com Deus, sentir a presença de Deus. Mas o pecado sexual que você faz rouba isso de você. E você fica vazio, seco espiritualmente e distante de Deus. Os demônios sabem que se eles conseguirem te separar de Deus, eles ganham. Porque longe de Deus, você não tem força, você não tem direção, não tem proteção, você se torna presa fácil perante esse lado das trevas. E eles usam a masturbação e a pornografia como arma para roubar a sua intimidade com Deus. Quinta coisa, eles roubam seu destino e seu propósito. Aqui, eles roubam o plano que Deus tem para a sua vida. E isso é pior de tudo. Você foi escolhido por Deus para um propósito específico aqui nessa terra. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que você é a obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão para você fazer. Deus tem um plano para a sua vida, mas os demônios também têm um plano e eles querem impedir que você cumpra esse plano de Deus aqui na terra. E a forma mais eficaz de te impedir é te prender na masturbação e na pornografia, prendendo no pecado da luxúria. Porque enquanto você está preso neste ciclo, você não avança, você não cresce, você não cumpre seu propósito, você fica estagnado, rodando em ciclos, desperdiçando anos da sua vida. Olhe para a sua vida agora. Quantos anos você já perdeu preso neste pecado? Quantas oportunidades você deixou passar porque estava sem energia, estava sem foco, não tinha mais autoridade no mundo espiritual? Quanto do seu potencial foi desperdiçado porque os demônios e o pecado entrou em sua vida? Mas aqui está a boa notícia, ainda há tempo de recuperar. Não importa quanto tempo você perdeu, Deus pode restaurar a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão agora. Você precisa parar de entregar seu destino para os demônios. Você precisa parar de deixar os demônios guiar a sua vida. E isso só acontece quando você se arrepende de verdade. Não é só sentir remorso. Não é só sentir mal pelo que fez. Até porque você sente mal toda vez que você pratica pornografia. Arrependimento verdadeiro é uma ação. É você parar de fazer, mudar de rota completamente. É entregar a sua vida para Jesus de maneira verdadeira. E entregar a sua vida a Jesus não é só acreditar que Jesus existe. Mas é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. É deixar Ele controlar as suas decisões, mudar a sua mente, transformar seu coração.
Quando você deixa ele fazer isso, quando você se rende completamente a Cristo, aí o poder de Deus começa a trabalhar em você. E quando o poder de Deus entra dentro de você, mudando o seu coração, mudando a sua mente, mudando as suas ações, os demônios perdem força e o controle sobre a sua vida, porque a sua vida agora pertence a Deus e não existe nenhum poder maior do que o poder de Deus. Então deixe Jesus Cristo comandar a sua vida e a sua história. Ele tem o melhor para você. Inclusive, se você é um homem viciado em pornografia e quer conhecer o lado negro desta indústria para finalmente se libertar disso, parar de ter recaídas e ser realmente liberto para nunca mais voltar, eu gravei um vídeo completo onde você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que trabalharam dentro dessa indústria, tanto homens como mulheres, pessoas que você provavelmente já viu nos vídeos que você consome e que vão contar como tudo realmente funciona por trás das câmeras e porque ela se arrepende tanto de ter entrado neste mundo de trevas. Mas olha só, isso aqui é um vídeo de 1 hora, porque eu falo tudo com calma e mostro coisas que ninguém comenta. E não se preocupa, tá bom? Não é vídeo de vendas, nada, e inclusive tá no próprio YouTube. Então não é pra quem só quer olhar por cima ou apenas curioso. É só pra quem realmente quer saber a verdade que essa indústria tenta esconder de você e que vai abrir seus olhos de uma vez por todas pra ser liberto. Então se você tem coragem de ver a verdade nua e crua, é só clicar no link da descrição abaixo ou no link dos comentários fixados, ou clica no quadrado aqui, que aparece aqui na tela, que está aparecendo, e que você vai ver esse vídeo, tá bom? Porque depois de assistir, você nunca mais vai ser o mesmo. Mas enfim, voltando aqui. Enfim, gente, esses aqui são os 5 tópicos que eu te passei. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita agora para deixar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas e ele divulga esse vídeo para mais pessoas que sofrem dessa luta. E já aproveita também para se inscrever no nosso canal aqui, então se inscreve no botão abaixo, porque aí sempre que eu trazer conteúdos novos, você vai estar aqui para fortalecer, para se fortalecer através desses vídeos e também ter um norte perante esse problema da luxúria que meus cristãos sofrem. E claro, me segue lá no Instagram também, @alambook, porque é lá que eu consigo ter uma conversa com você de uma forma mais próxima. Então se você quiser continuar evoluindo, me segue lá, @alambook. Não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Clica no link abaixo, que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.